E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo com 4 dicas para condicionar o seu cérebro voltado para a leitura. A ideia para esse material surgiu no nosso grupo de WhatsApp, né, entre uma discussão no sentido positivo do termo discussão, entre os membros em que o Henrique estava questionando os demais sobre como eles criavam esse hábito de leitura. Essa discussão provavelmente surgiu porque quando nós lemos ou assistimos, né, a conteúdos, principalmente aqui no YouTube, em que as pessoas contam quais foram as suas leituras dentro de um determinado período, né, nos faz surgir a dúvida como que ou o que nós precisamos fazer para criar, né, ou para atingirmos o mesmo grau de eficiência para ler as obras. Mas antes de eu passar essas 4 dicas, eu preciso aqui deixar um alerta importante, tá? Pare de se comparar com outras pessoas. Por quê? Por 3 motivos principais. O primeiro deles é porque cada pessoa tem um ritmo de leitura, né? E esse ritmo é construído ou ele é alcançado com o passar do tempo. Então alguém que está habituado a ler todos os dias possui um hábito, né, de leitura ou uma velocidade para ler o material diferente do que em relação a quem lê apenas esporadicamente. Principalmente porque a nossa cabeça, né, o nosso cérebro, ele fica condicionado a realizar a leitura, o hábito de ler. Então quem está começando agora, né, no hobby de quadrinhos ou mesmo coleção de livros, né, e busca iniciar a leitura desse material de forma mais constante, perceberá que o cérebro dela irá se cansar mais facilmente. As distrações, né, que nós temos, principalmente utilizando smartphones, serão mais tentadoras, entre outras coisas que porventura venham a interferir no processo de leitura. Isso é algo que nós iremos controlar com o tempo, tá? Então no início, de fato, é mais difícil você buscar essa maior eficiência, né? Ler mais, porque principalmente o nosso cérebro irá se cansar e nós teremos mais distrações perceptíveis ao nosso redor. O segundo ponto principal, né, você não se deve comparar às outras pessoas em termos de leitura, é que cada indivíduo possui um tempo disponível diferente. Trazendo para o meu caso aqui, eu tenho um tempo disponível para leitura normalmente no final das noites. Então eu tenho 2 obrigações principais durante o dia, que são o meu trabalho e a minha família, né? Pô, família é uma obrigação? Cara, né? Como pai eu preciso dar uma atenção para as minhas filhas, uma atenção para a minha esposa, e só depois, né, de resolver ou de cumprir com todas essas obrigações, depois que todo o pessoal aqui de casa já está na cama, preparando para dormir, é que eu vou realizar a leitura dos meus materiais. Posso até dizer que eu me dou ao luxo, né, passar algum tempo lendo os meus quadrinhos, os meus mangás. Se você está numa fase, né, de estudo, talvez não, né, muito provavelmente o seu tempo de lazer seja ainda menor. Claro, isso acaba influenciando no seu ritmo de leitura, né, no tempo disponível que você tem. Então, novamente, né, não se compare às outras pessoas, não se compare a mim, porque nós temos tempos disponíveis para ler diferentes. E o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte: a quantidade de material, né, de quadrinhos que você compra não é um impeditivo ou não é um problema para você ler mais. Por mais que alguns não gostem, eu sou um deles, né, de realizar a leitura em telas, né, seja do computador, do notebook ou do smartphone, existem outros meios de você conseguir materiais. Uma biblioteca municipal, por exemplo, tem diversas obras. Você não precisa necessariamente comprar um mangá, comprar um quadrinho, né, comprar aquele livro para fazer a leitura. Lembre-se que, muito provavelmente, aquele influencer literário que você segue, ele recebe material publicitário, né, material, obras das editoras para fazer a divulgação daquilo. Por isso que a coleção dele é gigantesca se comparada à nossa, né? Então não dê tanta relevância assim, tanta importância de querer comprar o material para só então fazer a leitura dele, tá? Isso não é algo relevante para você criar um hábito de leitura. Bom, dito isto, eu gostaria de lembrá-lo, né, de deixar o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Comente no final o que você achou, se você concorda, discorda.
se tem algo a acrescentar aqui para a nossa discussão. Isso ajuda no engajamento, faz com que esse material, esse conteúdo seja divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. Inscreva-se no canal se não for inscrito, temos a meta de 750 inscritos até o final do ano, me ajude a alcançá-la, por favor, e divulgue também o vídeo, né? Compartilhe esse vídeo, melhor dizendo, com seus amigos e ajude assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. Agora sim, as 4 dicas que eu tenho para melhor condicionar o seu cérebro para o hábito da leitura. O primeiro parece bastante óbvio, né? Tem a ver com algo que eu comentei antes nos alertas, que é disponibilize um tempo para ler. Só que isso é algo muito individual, né? Pois como eu comentei anteriormente, cada indivíduo, cada pessoa sabe da rotina que tem. Então é importantíssimo que você descubra algum momento do seu dia que você possa disponibilizar, né? Concentrar-se especificamente em realizar a leitura. Preferência em um momento mais tranquilo, tá? E que esse momento se repita ao longo dos dias, ou seja, estabelece aí que você tem um tempo disponível entre, sei lá, 12h30 até 1h da tarde ou até 1h30 da tarde, ou então apenas à noite, né? Como é o meu caso, quando todo mundo já está na cama para dormir. Se você conseguir fazer com que esse momento se repita, né, todos os dias, no final da noite você tem aquele tempo disponível, com o passar dos dias você estará habituando, condicionando o seu cérebro para receber informações naquele momento. E é óbvio, com o tempo também você irá perceber que ler se tornará ainda mais fácil. Segundo ponto, te obrigue a ler. É isso mesmo, tá? No começo, você buscará qualquer tipo de desculpa para evitar, para fugir da leitura. Mesmo se você estiver hypado, né, para ler alguma determinada obra, algum lançamento que saiu, o teu cérebro tentará te enganar. É o que eu chamo de autossabotagem. Já percebeu que ao ler algumas páginas você fica um pouquinho sonolento? Então no começo você precisa ler, repito, de forma bem disciplinada. Não se esqueça que o início da criação do hábito de leitura ele é o mais difícil, tá? As recompensas para a disciplina, né, para esse forçamento da leitura, eles virão depois. Novamente, repito, com o passar do tempo, ler se tornará mais fácil. Terceira dica, se dê recompensas ao atingir metas. Então você, depois de analisar o tempo que você tem disponível, né, e depois de se disciplinar, criar esse hábito, estabeleça metas. Por exemplo, durante o mês de outubro, você pretende, né, ler 10 mangazinhos, né, 10 mangás. Atingiu a meta? Cara, se dá uma recompensa, você merece, né? Você está evoluindo como pessoa. Olha quantas experiências você adquiriu lendo livros, né, lendo mangás. Parece talvez um absurdo dizer isso, mas de fato acontece. Você conhece coisas novas, você aumenta o seu conhecimento, você amacia o seu intelecto e principalmente o seu ego, tá? Porque olha que maravilha, as pessoas não falam muito disso, mas não te dá uma sensação muito boa quando você olha para a sua prateleira, para a sua estante e vê todas aquelas obras que você já leu, que você já conhece a história. Agora, as recompensas é você quem precisa definir, né? Eu, por exemplo, quando atinjo as minhas metas, o que eu faço? Eu compro mais mangás, a forma que eu encontrei para me recompensar. E por último, mas não menos importante, eu considero que é fundamental a diversificação na leitura. Não estou sugerindo que você comece a ler uma obra, leia 2, 3 capítulos dela, feche e vá ler outra coisa. Não, pelo menos aquele volume você finaliza, tá? Eu percebi que conforme eu diversificava, a leitura se tornava mais fácil. Por mais que a gente goste de uma obra, né, ficar muito focado nela cansa. Claro que existem exceções para isso. Por exemplo, eu maratonei os 11 volumes, né, do primeiro arco, né, da primeira parte da história de Chainsaw Man. Eu gosto de chamar de arco da máquina, mas como eu disse, isso foi uma exceção, tá? O normal é que eu diversifique as obras, porque isso me trouxe um resultado melhor na quantidade de volumes que eu consigo ler no final do mês. Ah, Diego, mas eu esqueço
né? Se eu ficar com um espaço muito grande entre volumes, eu esqueço o que eu li anteriormente. Meu amigo, eu sei, eu sofro do mesmo problema, tá? Eu quero acreditar que isso seja uma consequência de eu ter pego Covid há 2 anos. E para resolver esse problema do esquecimento, eu criei uma solução que talvez possa te ajudar. Dá um pouquinho de trabalho no início? Tá, mas novamente, você vai criar aquele hábito. Eu faço um resumo do volume que eu li. Claro que muitas vezes eu não espero chegar até o final daquele volume para fazer o resumo, né? Eu leio um capítulo e faço um breve resumo do capítulo. Depois, no final, eu pego todo aquele resumo do volume e resumo mais uma vez. Deixo aquilo arquivado, né, no meu computador. E se passa muito tempo entre um volume e outro, né, e o que eu faço? Eu abro o arquivo aqui dentro do meu computador, dou uma lida naquele resumo e parece que brotam em mim as lembranças daquilo que eu li anteriormente. Esse é o vídeo de hoje. Se você me aguentou até aqui, meu muito obrigado. Ficou quase uma videoaula, né? Espero que não tenha sido muito cansativo ficar até o final desse vídeo. Meu muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.